Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que tem por título A Comparação dos Opostos Semelhantes. Hoje, domingo, 14 de março de 2021. Esta lição ela é baseada numa parábola onde o Senhor faz a narrativa de dois tipos de plantas que estão sendo cultivadas aqui no mundo, o joio e o trigo. É uma lição que nos traz ensinos muito preciosos a respeito da destinação da humanidade. Há dois grandes grupos bem definidos pelo nosso Senhor. O grupo daqueles que ele chama de joio e o outro, aquele que ele chama de trigo. E para ilustrar a nossa lição, encontramos, ou melhor, recebemos um vídeo e vamos a seguir liberar para vocês esta pequena mensagem gravada por dois que nós não os conhecemos, mas até pela descrição parecem que são irmãos em Cristo, onde nós podemos ali ver a grande semelhança que há entre o joio e o trigo. Portanto, isso gera também uma grande dificuldade de distinguirmos um do outro. Que o Senhor nos abençoe com esta lição e fiquem atentos a qualquer dúvida que porventura surgir e não nos deixe de comunicar, porque o nosso propósito no estudo da palavra é ajudar aqueles que precisarem para compreender cada dia melhor a palavra do Senhor. A todos uma boa lição. Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? É, Então vamos mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mondemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Vamos ler o textuário da nossa lição de hoje, todos juntos, na medida do possível, como costumamos fazer quando nos reunimos em classe presencial, né? Então, vamos lá? Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Esse textuário está contido no texto do estudo de hoje, desta lição, que temos muito a aprender com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus nos ensina de diversas maneiras. Lá em Hebreus, capítulo 1, né, versículos 1 e 2, diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Eu fico pensando que esta fala do Filho também é de muitas
maneiras. Como nós estudamos na lição passada, o Senhor nos falou através daquela parábola do semeador e nos mostrou ali situações distintas da que nós vamos ver na parábola de hoje. Portanto, a cada leitura que fazemos, temos uma revelação específica do Senhor. E eu espero que o estudo dessa lição possa trazer bênçãos para todos nós. Precisamos muito desta palavra de conforto do Senhor. Então, meus queridos irmãos, durante a semana, eu vou citar os textos que eu separei. E eu fico feliz de ver que muitos de vocês também estão podendo fazer o mesmo. Talvez alguns até façam, mas por motivos talvez que eu não saiba, não tem nos dito quais os versículos que leram durante a semana que despertou a sua atenção. Isso não tem nenhum problema. Nós não estamos aqui querendo promover uma competição entre os nossos queridos irmãos. Mas é sempre bom aqueles que puderem separar um versículo dentro dos diversos que estudamos durante a semana e nos trazer para a nossa compartilhar conosco, para que nós também possamos aprender aquilo que vocês aprenderam. Eu tenho sido abençoado quando ouço a leitura das irmãs, de alguns irmãos, e eu espero que também vocês sejam abençoados com as leituras que nós temos destacado durante a semana. Não é porque sou eu que estou destacando, mas é porque nós podemos aprender com o Senhor muitas preciosas verdades, né? Então, segunda-feira eu separei esse texto que fala lá do juízo de Deus, né, em Apocalipse, daquela peleja no céu contra o dragão e a vitória de Cristo e seu povo. Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 9. Eu separei exatamente o versículo 9. O versículo 9 que diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí, meus amados irmãos, está uma clara explicação de como Satanás veio parar aqui nesse planeta, entre nós, né? Nesse ambiente da galáxia, podemos assim dizer. Hoje, pela ciência, nós observamos que nós somos, comparado com outros corpos celestiais, somos minúsculos, mas foi esse corpo minúsculo que Deus escolheu para formar aqui a sua joia preciosa. E foi aqui que veio parar a antiga serpente, que é o sedutor de todo mundo, como está escrito aí. O sedutor de todo mundo. Então, a lição de hoje tem muito a ver com a presença de Satanás aqui no mundo. Na lição de terça-feira, eu separei 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Esse texto que eu separei diz-nos assim, o versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Olha só a atuação de Satanás entre o povo de Deus.
E Paulo está aqui receoso de que esta serpente enganadora, com a sua astúcia, promova esse afastamento da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uma séria advertência para todos nós cuidarmos para não dar espaço para que esse arqui-inimigo de Deus e nosso também venha nos afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É só vocês lerem mais uma vez aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, né? Eu espero que vocês possam lerem esses textos que eu estou citando para confirmar direitinho, não ficar só no ouvir. Na quinta-feira eu separei 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nesse texto, o apóstolo Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, aquela serpente que foi atirada à terra, lá na lição de segunda-feira, aquela serpente, aquele inimigo que nos afasta da simplicidade de Cristo, ele anda ao derredor das presas que são os filhos de Deus, né? Ele não vai procurar devorar aqueles que já lhe pertencem, mas ele busca devorar, como diz o apóstolo Pedro, né? Aqueles que pertencem a Cristo. Por isso, a advertência de Pedro: sede sóbrios, quer dizer, ajuizados, né? Atenciosos e vigilantes. Nós não podemos descuidar dessa questão da nossa sobriedade e da nossa vigilância, se queremos alcançar vitória contra esse grande inimigo. Mas é grande em todos os sentidos. Na lição de quinta-feira, separei 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mais uma vez, a palavra sóbrio, ajuizado, aparece aqui nesse assunto da lição da semana. Aqui é Paulo quem escreve: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então fica aqui a palavra do nosso irmão do passado, o apóstolo Paulo, nos exortando à sobriedade em todas as coisas e suportar as aflições. Sexta-feira, 1 Timóteo, capítulo 4, eu separei aqui 2 versículos, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, melhor dizendo, né, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a consciência. Que séria advertência é essa do nosso querido irmão, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. É um comportamento lamentável de alguém que um dia abraçou a fé em Jesus Cristo, mas com o decorrer do tempo,
esta pessoa desanima de continuar caminhando, seguindo o bom pastor. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava me comentando de alguém que reunia numa determinada igreja, depois passou para outra igreja e depois passou para outros lugares, que eu não vou citar aqui o nome, mas vocês podem imaginar que não tem nada que identifique com a igreja, é religião também, mas é totalmente oposta ao cristianismo. E são esses tipos que Paulo está exortando como os que apostataram da fé, porque obedeceram espíritos malignos e ensinos demoníacos, ensinos de demônios, tá? Porque seguem os que falam mentiras, aqueles que têm a mente cauterizada. Esta palavra é muito radical, né? Alguém que tem a consciência cauterizada, aquela casca que é impenetrável. Então é assim que Paulo vê aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. E terminando as lições da semana, eu separei Filipenses capítulo 3, 18 para a leitura de sábado, onde o apóstolo também, Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, a igreja de Filipos, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então eu coloquei aqui, cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Não é nada fácil para nós identificarmos quem são essas pessoas, mas como diz Paulo aqui, né? Andam entre nós, ou andaram entre nós. Infelizmente, nós temos esse tipo ainda hoje no seio da igreja. Pessoas que querem holofotes para si, querem trazer para a sua pessoa glória, querem trazer para a sua pessoa honra, e esquece que glória e honra só é devida ao Senhor. Nós, os humanos, somos merecedores, sim, da punição pelos nossos atos, pela nossa fraqueza, pelos nossos pecados, né? Portanto, fica aí as lições da semana, que tem muita convergência com o estudo da lição de hoje, que eu espero no Senhor, através do Santo Espírito, nós possamos aprender juntos. Portanto, como sempre fazemos, mais uma vez pedimos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, depois nós vamos pular no mesmo capítulo para os versículos 36 a 43. E aí nós vamos estudar juntos esse precioso assunto que temos para hoje. O título da lição, nós já temos dito, a comparação dos opostos semelhantes. Conforme está na revista, nós vamos dividir esse assunto em 4 itens para facilitar o nosso raciocínio, quiser facilitar o nosso aprendizado, né? Eu espero que esses tópicos possam tornar a lição mais objetiva e vocês também conseguirem captar o que o Senhor tem para nós através desta lição. Então, o primeiro item, qual o tipo de solo que recebeu as sementes? Vamos responder esta pergunta. Segundo, quem são os semeadores e que tipo de semente usaram? Terceiro, quando se dará a colheita do trigo e do joio? E por último, na igreja, caso se detecte algum joio, o que fazer? Acho que esta é uma pergunta que muitos devem estar fazendo
já de antemão. Então, o primeiro item, qual o tipo de solo que recebeu as sementes? Eu coloquei nesta questão porque na lição passada, vocês devem estar lembrados, nós estudamos que havia um terreno com 4 tipos de solos distintos. Lembram? Vamos ver se vocês concordam comigo. O primeiro solo que nós estudamos na lição passada foi o solo à beira do caminho, certo? Ok? O segundo solo foi aquele solo rochoso, lembram? Aquele que recebeu a semente nasceu enquanto tinha umidade e tal, depois não prosperou. Pois é. O terceiro solo é aquele solo que era, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra infestado, né? Havia muitas árvores e espinhosas ali que sufocavam as plantas que nasciam entre elas, né? É o chamado solo espinhoso. E esse é o terceiro, né? O quarto solo é o que o Senhor chama de boa terra, tá? Então, a boa terra não precisa ficar repetindo, né? Aquela que recebeu a semente e produziu muito. Então, na lição de hoje é diferente. Nós só temos um tipo de solo, tá? E conforme está no versículo 38, parte A, esse solo é o campo. Aliás, esse solo é o mundo. Né? O campo aqui, o solo, é o mundo. Quer dizer, é todo esse universo, é todo esse planeta Terra que foi criado exatamente pelo nosso Senhor. Tá? Então, esse solo é o mundo. E essa distinção ela é muito importante. Tá? Muito importante, porque nós não vamos ter um tipo de solo. Entendem? Diferente da parábola de domingo passado. Tá? Então, fica aí essa primeira consideração. A segunda, quem são os semeadores e que tipo de semente usaram? Lembram que na lição passada observamos que o semeador foi o nosso Senhor Jesus, né? Ele foi o que semeou. E depois essa semeadura passou também para os discípulos, né? Quando ele deu aquela instrução, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E hoje essa semeadura chegou até nós. Porém, na lição de hoje, nós vamos ver que existem 2 semeadores. 2. Diferente da lição passada, tá? Gravem bem, porque não tem nada a ver uma lição com a outra nesse sentido. Ambas falam de semeador, ambas falam de plantas, ambas falam de semente, mas são coisas distintas. Então, o semeador foi, primeiro, o Filho do Homem. Jesus Cristo aqui, tá? Filho do homem é o nosso Senhor Jesus, conforme está no versículo 37. Certo? Ele plantou o trigo. Que tipo de semente ele usou? Plantou o trigo. Tá? O outro semeador, como está no versículo 39, está aí, o diabo, também chamado de maligno. Ele plantou o joio. Você pode conferir aí na Bíblia, para que não haja nenhuma dúvida, tá? Então, os semeadores são distintos. O Filho do Homem semeou o trigo e o maligno, também chamado de diabo, semeou o joio. A terceira questão que trazemos para nossa reflexão. Quando se dará a colheita
do trigo e do joio, já que foram semeadas ambas as sementes, né? E antes de continuar falando de sementes, essa semente aqui, ela tem uma outra característica, ela tem a característica que elas não é apenas uma semente, mas já parece que foi feita uma já semeadura de planta mesmo, como diz o versículo 38, né? A boa semente são os filhos do reino, e a má semente, o joio, são os filhos do maligno. Quer dizer que, na verdade, o que é plantado ali são filhos do reino e filhos do maligno. Então, podemos interpretar assim, que trigo é filhos do reino, joio, filhos do maligno. É uma forma de compreender a parábola que o Senhor nos traz nesta manhã, tá? Conforme está aí na Escritura. Quando se dará a colheita do trigo e do joio? No versículo 39, nós temos a resposta: na consumação do século. As interpretações aí, como vocês podem ver no comentário da lição, às vezes não são uniformes, né? Mas isso também não tem problema. Um pensamento diferentezinho um do outro não vai alterar o sentido. Eu vou ficar como está escrito aí na versão que eu utilizo. O inimigo é o que semeou, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Ponto. Então, a colheita, que é a ceifa e colheita é a mesma coisa, se dará no final de tudo, na consumação do século. A consumação é o último ato, né, que acontece. Então, quando se dará? O joio ao ser escolhido, quem é o joio? Como nós falamos, os joios são os filhos do maligno. Mas tem outras definições no próprio texto, versículos 40 e 42, você pode observar. Todos os escândalos e os que praticam iniquidade, isto é o joio. Qual o destino? Será lançado ao fogo, na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor não falou, mas a gente já sabe de antemão que junto com o joio vai também o que o semeou. Tá? O semeador do joio vai também ser lançado nessa fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. O trigo, que são os filhos do reino, como está aí na Escritura, vocês podem conferir, né? Também chamado de justos, estes resplandecerão com o sol no reino do Pai e junto com o seu semeador. Essa é uma informação também muito importante. Quem estará no reino do Pai de braços abertos, acolhendo os seus, é o nosso amado Jesus. Então veja só, para a fornalha acesa, onde for lançadas, melhor dizendo, onde foram lançados o joio, também será lançado o semeador. No caso do trigo, ele vai ser conduzido à presença do Pai, de Deus, junto com o semeador, o nosso Senhor Jesus, que por sinal já está lá nos aguardando, como ele diz, né, preparando lugar para cada um de nós. E, por último, uma questão que às vezes podem fazer. Na igreja, caso se detecta algum joio, o que fazer? É uma pergunta interessante, né? Porque às vezes a gente fica meio confuso nessa questão e achamos que na igreja nós temos que conviver com o joio e tal. Eu não vou discutir essa questão, tá? Mas nós vamos entender que
o joio e o trigo foram plantados no mesmo terreno. Terreno que não é nosso, é do Senhor. E ele diz que é na consumação dos séculos é que vai haver a separação. Como ele disse quando falou da parábola, né? Replicou ele para que, ao separar, não arranqueis também os joelhos. Então, deixai crescer juntos até a colheita. Nós não podemos fazer nada, como está escrito aqui na parábola, no versículo 30, né? Deixai crescer juntos até a colheita. E quem vai fazer a colheita serão os ceifeiros, que são os seus anjos, né? Direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, como está no versículo 30, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Então, no caso da igreja, como nós vimos naquele videozinho inicial, parabéns àquelas pessoas que fizeram, que não os conheço, não citam o nome deles, mas tudo leva a entender que são irmãos nossos, quando eles dizem no final, né, que isso daria uma boa pregação. Fizeram um vídeo muito interessante no meu modo de pensar, porque clareia ali a grande semelhança que tem o joio do trigo na sua aparência. A diferença surge na hora em que é esfregado na mão daquele agricultor o joio e não aparece nenhum carocinho, nenhuma semente, enquanto que quando é espremido ali o trigo, aparecem as sementinhas do trigo. Então, é muito difícil detectar entre nós o joio, né? E a não ser na consumação do século. Agora, entretanto, é bom deixar claro isso, caso seja notório a presença dos que promovem escândalos e praticam iniquidade, que esta é a característica do joio, como está aí no texto, né? Vocês podem confirmar, a igreja deve exercer a autoridade disciplinadora, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 13. Tem outros textos também. Então, nós não podemos fechar os olhos para a situação que nós sabemos que está em desacordo com a palavra do Senhor no seio da igreja. Veja bem, a disciplina ela é necessária no âmbito da igreja. Nós não podemos tomar nenhuma ação fora do âmbito da igreja. Agora, no âmbito da igreja, se eu estou convivendo com pessoas que estão promovendo escândalos, estão praticando iniquidade notória, deliberadamente, porque às vezes pode acontecer de alguém tropeçar em algum momento da vida e arrepender-se, acertar sua vida, aí nós não temos que ficar também exigindo dessa pessoa um castigo eterno, né? Só porque ele errou, mas ele sentiu que errou, ele pediu a Deus perdão, confessou seus pecados ao Senhor, e nesse caso eu vejo que o amor do perdão que ele recebeu de Deus também deve ser exercido por nós. Então, a igreja tem que tomar cuidado para, conhecendo que há no seu seio um joio, extirpá-lo, né? Porque assim nós estamos trabalhando com o zelo da noiva de Cristo aqui na terra. E concluindo, meus irmãos, a mensagem desta parábola nos faz pensar que, em relação ao mundo, nós, os salvos em Jesus Cristo, temos o dever de ser trigo. Somos o trigo em relação ao mundo. O trigo que deve produzir fruto que agrade ao semeador. Jesus Cristo, o semeador do trigo e dono do terreno,
na consumação do século, dará então destino ao trigo e ao joio. O joio será ajuntado, como está aqui no texto da lição. Nós já falamos, mas só para concluir, o joio será ajuntado e lançado na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem está dizendo isto é o nosso amado Jesus. É isso que nos impulsiona a pregar o evangelho de salvação, para que ninguém seja contaminado por esse vírus do pecado que mata literalmente, lança a alma em lugares de tremendo sofrimento, onde haverá choro e ranger de dentes. Enquanto que o trigo, conforme está também na parábola e explicada pelo Senhor, estará no reino do Pai, resplandecendo como o sol. Que o Senhor nos abençoe com o estudo desta lição, e se o Senhor nos permitir, eu sempre digo isso, se o Senhor nos permitir, porque a cada dia nós temos notícias super desanimadoras, né, a respeito da pandemia que o país está vivendo, quando se pensa que está diminuindo a onda da pandemia, ela vem aumentando e a tristeza vai aumentando também, mas eu espero no Senhor, nós estamos confiantes nele, mas se ele não nos permitir, ele vai providenciar outro para fazer. Mas eu espero, se o Senhor nos permitir, voltando ao assunto, que no próximo domingo estudemos a lição número 12, que tem como título o tesouro oculto e a pérola. Vamos estar orando, meus irmãos, uns pelos outros. Não apenas fique esperando que as pessoas orem por você, mas você também orem pelas outras pessoas. Vamos orar pelo nosso país. Nosso país está muito, mas muito necessitado de joelhos dobrados, lágrimas derramadas, clamor, fervor, consagração, para que a ira de Deus seja diminuída entre nós. O povo precisa entender que só Deus pode reverter essa situação que nós estamos enfrentando já há um ano, vou dizer até mais de um ano. Eu quero terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço pela gravação dessa lição de hoje, onde o Senhor nos mostra essa questão de dois tipos de plantas que são muito parecidas, mas totalmente opostas uma à outra. Dá-nos, Senhor, a capacidade de discernir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada ouvinte desse estudo, para que eles também possam estar sendo consolados com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.